O jornalista Cláudio Dantas, do Antagonista, faz uma descoberta um tanto atrasada. E internautas relembram de um ícone do conservadorismo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, antes de começar esse vídeo, vamos ver se a gente consegue bater 100 comentários e pelo menos 2.000 curtidas. O jornalista Cláudio Dantas, do Antagonista, é um homem de pouca fé, como aqueles que gritaram fora da arca no dia do dilúvio. Em novembro de 2020, Dantas zombou do ministro Luiz Ramos, que afirmou que as chuvas chegaram a Mato Grosso após uma visita do governo Bolsonaro. No Twitter, Dantas desafiou: vai chover? Então acaba com a seca de 4 meses em Brasília. Bom, no dia seguinte, Brasília foi coberta por nuvens. Ramos voltou ao Twitter e publicou: conforme pediram, hoje está chovendo em Brasília. Bom, se isso foi coincidência ou não, pouco importa dentro do contexto religioso, pois sempre devemos respeitar a fé das pessoas. No entanto, Dantas não aprendeu a lição. No mesmo mês, o jornalista entrou em conflito com Olavo de Carvalho, que o chamou de melhor repórter de Picuinhas. Ironicamente, o comentário no topo o questionou: será que vai chover? Enquanto a ciência enfrenta dificuldades em prever o tempo com precisão, Olavo de Carvalho parece sempre acertar nas suas previsões políticas. No dia de ontem, o jornalista de pouca fé descreveu a realidade atual da geopolítica. O ecossistema de censura paraestatal está nas mãos de uma esquerda identitária e iliberal, financiada por governos aparelhados e fundações internacionais e nacionais, várias delas abastecidas por financistas industriais e poderosos grupos empresariais alinhados a diferentes agentes que atuam de forma cruzada para preservar o atual sistema de castas e privilégios. Nada disso é gratuito. É muito dinheiro bancando opiniões em sites e revistas, estudos repercutidos por canais de TV, manifestações de rua e etc. É uma estratégia global que pulveriza qualquer vestígio de soberania e desumaniza quem ousa pensar por si próprio. O que se sabe até agora não chega a 10% do que ainda está encoberto, mas descoberto será. Esse atual presente, bastante sombrio, vem sendo descrito por Olavo de Carvalho desde a década de 90. Ao dar entrevista em setembro de 1998, Olavo de Carvalho deixou o jornalista Boris Casoy desconcertado ao afirmar que o mundo caminhava para um modelo fascista. Ao ser questionado sobre o futuro do mundo, Olavo afirmou: neste ponto de vista, eu vejo o mundo de uma maneira um pouco negativa, porque o tipo de economia que vai se montando no mundo hoje, globalizado, não é uma economia capitalista, não é uma economia liberal, mas é quase uma economia fascista. Quer dizer, um capitalismo monopolístico, com uma tendência dirigista centralista muito grande e corporativista. E nesse sentido, quem se diz de direita ou de esquerda está contribuindo exatamente para isso. E nós caminhamos para onde? Perguntou Boris. Olavo respondeu: estamos nos dirigindo para uma economia de tipo fascismo globalizado. Olavo sempre foi uma pessoa complexa e seria loucura ignorar essa complexidade por gatilhos ideológicos. Considero que 95% do seu conteúdo seja válido, porém no aspecto político e filosófico ele sempre foi imbatível. Bom, e agora todas as suas previsões
estão assustadoramente se confirmando. Conservadores em todo o mundo estão resistindo a esse modelo mencionado por Olavo de Carvalho, mas radicais progressistas estão buscando alimentar uma teoria conspiratória totalmente inversa do ponto de vista histórico. Segundo eles, a resistência a esta formatação global mencionada por Olavo de Carvalho é a verdadeira força fascista. Não há a menor lógica, pois o poder fascista precisa defender mais Estado e mais controle. E os conservadores defendem menos Estado e menos controle. E pense comigo, quem hoje domina o Estado globalmente e avança com mais controle? Claro que é a esquerda. O comunismo chinês migrou para um modelo fascista, e assim como o modelo alemão, gerou frutos através de um falso capitalismo de Estado. O mais assustador é que tudo leva a crer que o Brasil esteja sendo palco de um grande experimento fascista. Muitos são aqueles que desejam um modelo chinês, principalmente alguns empresários que vão ganhar através do processo de mutualismo. Mas para que isso funcione, a população precisa ser controlada. Caso contrário, a transição não irá ocorrer. E neste contexto, quero trazer duas postagens do advogado constitucionalista especialista em liberdade de expressão André Marsiglia. Tenho insistido que a regulação das redes será feita pelo STF nos moldes da Resolução 23.732/24 do TSE, uma espécie de recorta e cola piorado do PL das fake news. Barroso, na semana passada, afirmou que pautará ações sobre plataformas, porta de entrada para decidir sobre redes. O STF está virando um órgão legislador, algo inaceitável. Porém, a vontade de virar o modelo chinês é maior. O mais assustador é que as instituições estão aceitando isso com naturalidade, o que nos remete à sua segunda postagem. O artigo 57D da Lei Eleitoral veda anonimato nas redes e assegura direito de resposta. Nem precisava, a Constituição Federal já o faz. No entanto, TSE e TRS o têm utilizado para multar quem supostamente desinforma. As desinformações são, por exemplo, dizer que o analfabetismo no Brasil é culpa dos governos, ou que o governo brinca com o dinheiro do povo. As multas já atingiram políticos como Nicolas Ferreira, cantores como Latino e perfis quase sem seguidores. Embora a interpretação do artigo o subverta, boa parte dos advogados ouvidos na reportagem concordam com a medida, pois inibe a desinformação. De fato, silenciar a liberdade de expressão das pessoas por completo resolve o problema da desinformação. O editorial do Estadão publicou o falso combate às notícias falsas. O direito penal deve ser o último recurso para casos extremos. Essa tem sido a orientação do Legislativo. Infelizmente e perigosamente, não é a dos chefes da guarnição do Executivo e no Judiciário. O modelo deixado por Paulo Pimenta na tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul representa o norte deste levante. Sobre as postagens, o Estadão afirmou: algumas nem sequer tinham conteúdo fake. Muitas não eram news. O único elemento comum é que eram desfavoráveis ao governo. O Congresso é a última linha de defesa, e se os congressistas baixarem a cabeça, o Brasil vai se tornar uma experiência ao modelo chinês. Mas você pode estar se perguntando: Congresso? E os militares? Bom, os militares estão nesse Twitter de Olavo de Carvalho. Querem apostar? Quando a opressão chegar ao nível do insuportável e o povo se revoltar, aí sim as
heróicas forças armadas intervirão para amarrar as mãos do povo e proteger os opressores.